Olá pessoal, aqui é a Vera Garcia novamente e hoje é a aula número 4 do nosso estudo de Tiago, Yaakov em hebraico, Jacó. Eu vou ler então, para a gente começar, os versículos 22 a 25 do capítulo 1. A gente ainda está no capítulo 1, mas hoje a gente termina ele. Não enganem a si mesmos pela mera audição do que a palavra diz, mas pratiquem-na. Quem ouve a palavra, mas não faz o que ela diz, é como uma pessoa que olha sua face em um espelho, observa-se nele, vai embora e imediatamente esquece da sua aparência. Se uma pessoa, porém, olhar bem de perto na Torá perfeita, que concede liberdade, e não se tornar um ouvinte que se esquece de tudo, mas alguém que pratica a obra que ela requer, então será muito abençoado em tudo o que fizer. Esses versículos que eu acabei de ler são da Bíblia Judaica Completa. E fala, quando a gente olha bem de perto a Torá perfeita, é importante isso, que requer tempo, requer estudo. Quando a gente faz isso, e faz as obras, a gente não só escuta, mas a gente faz as obras que ela requer, a gente é bem-aventurado. É a mesma palavra que foi usada por Yaakov ali no começo. Então vamos falar um pouco sobre a Torá perfeita, a lei perfeita. A palavra Torá ela é mais do que lei, ela significa instrução. Ela não só significa instrução, como ficou conhecida por causa dos estudos e assim por diante, como os 5 primeiros livros da palavra, da Bíblia. Então também se refere à Torá. Quando fala da Torá, são os 5 livros de Moisés, como eles falam, como Jesus falou lá no caminho de Emaús, e mostrou através de Moisés e dos profetas. Quando ele falou Moisés, ali é a Torá também. E aí fala que a Torá é perfeita, literalmente uma lei perfeita ou completada da liberdade. Podíamos ler este versículo assim, então. Se uma pessoa, porém, olhar bem de perto na lei perfeita, completada ou completa, que dá liberdade, e não se tornar um ouvinte que esquece de tudo, mas alguém que pratica a obra que ela requer, então será bem-aventurado em tudo que fizer. Olha só que interessante isso. É muito importante isso. Jesus falou: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, Yeshua veio para cumprir, mas há uma outra maneira que eu acho melhor, que eu concordo com a tradução da Bíblia Judaico Completa. Ela fala assim: não pensem que eu vim para abolir a Torá e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Então, quando Yeshua veio, ele viveu de acordo com a Torá, ele nos ensinou não só a Torá, mas o espírito da Torá, o espírito da lei. Eu sou formada em advocacia. Eu me recordo muito bem disso, dos meus professores falando: olha, tem a lei, mas tem o espírito da lei. O que levou o legislador a fazer aquela lei? É importante, principalmente para aqueles que vão ser juízes e promotores, que são aqueles que têm mais poder, vamos assim dizer, de decisão, não só como advogado, que vai falar, mas eles têm a decisão para não só olhar para a lei, mas para o espírito da lei. E Yeshua mostra muito isso, qual é o espírito da lei. É importante isso, porque ele não veio para abolir a Torá e os profetas, de jeito nenhum, ele veio para completar, mas isso não quer dizer que ele veio, completou e agora ninguém mais precisa de lei. Isso não faz sentido nenhum. Se a gente for pensar claramente, isso não faz sentido nenhum. Um país que não tem lei é um país de anarquia total. Então a Torá é perfeita,
Ou seja, se nós vivemos de acordo com os preceitos dados por Deus, nós temos liberdade. A gente não precisa ficar se preocupando. Somente uma sociedade baseada na observância de leis tem liberdade. Senão, a gente vive em anarquia, com medo, destemperança, sem segurança e etc, etc, etc. Por exemplo, de vez em quando, hoje muito menos do que antes, eu ando, quando eu estou dirigindo, acima do limite de velocidade. Quando eu sei que eu estou indo acima do limite de velocidade e eu vejo um carro da polícia, eu falo, meu coração começa a bater mais forte, eu falo, vou ser multado. Quando eu estou no limite da velocidade, ou seja, quando eu estou dentro da lei, eu não tenho essa reação. Eu não tenho medo nenhum, não causa nenhuma reação em mim. Essa é a Torá perfeita, aquela que está dentro de nós. O ensinamento perfeito, que a gente faz porque a gente quer fazer, porque é o certo fazer, por amor a Deus, ao próximo. Então isso é muito importante a gente entender isso. Se não houver lei, não tem como uma sociedade funcionar, e Deus sabe disso. E essa lei, ela é perfeita. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E ele fala, né, mas alguém que pratica a obra que ela requer. Então, não é só para a gente ouvir. Se a gente só ouvir e não fazer nada, é como a gente já leu, né? Um homem de espírito dobre está lá, indo, só como uma maré, com a onda lá. Mas nós temos que praticar o que a Torá requer. E que obra é essa? Olha só que interessante que o rabino David Friedman disse, de abençoada memória, no seu livro sobre Tiago. Ao ler Tiago, devemos ver o termo obras como a execução dos mandamentos bíblicos. Em segundo lugar, no pensamento judaico, o propósito de cumprir os mandamentos bíblicos nunca foi ganhar a entrada no mundo vindouro. Isso é um enorme equívoco dos estudantes do Novo Testamento. Olha que importante o que ele está dizendo aqui. Sabe lá em Efésios, quando diz que nós somos salvos pela fé, e isso é dom de Deus? Logo depois fala, mas nós somos salvos para boas obras. Que boas obras são essas? É a gente seguir a Torá, o que a Torá nos ensina. São essas as obras, são esses os parâmetros que Deus nos deu. E a gente vai ver mais isso no livro de Yaakov, até mesmo no finalzinho desse capítulo e no começo do novo capítulo. Que essas obras, fazer as boas obras é seguir a Torá. Não como algo pesado, mas porque nós amamos a Deus, porque nós entendemos que essas leis são para nos proteger. Os mandamentos bíblicos. Tiago 1:26. Alguém que se considera observante da religião e não controla sua língua está enganando a si mesmo e a sua observância não vale nada. Uau! Essa palavra me traz muita convicção. Porque a gente pode querer fazer o bem, fazer as boas obras, não pecar, tal, né? Observar as coisas, ser observadores e observantes da religião, quer dizer, você pratica. Mas se a gente não controla a língua, não vale nada. Por quê? Porque Jesus falou, né, que a boca fala do que o coração está cheio. E Yaakov fala mais sobre isso, a gente vai falar mais sobre isso mais tarde. Mas olha só que interessante, o não controle da língua é um conceito totalmente existente no que a gente chama do Velho Testamento, o Tanar, que é a Torá, os escritos, os profetas e os escritos. Olha só. Êxodo 20:16. Não dirás
testemunho contra o teu próximo. Está lá, comecinho da palavra. Olha outro aqui. Lembra, lá no começo, na primeira aula, quando eu falei que a teoria do rabino David Friedman, que escreveu o livro sobre Jacó, o justo, e Yaakov Tzedek, ele fala que a premissa dele, né, a teoria dele, é que Yaakov estava escrevendo essa carta, esse ensinamento, baseando no livro de Levíticos, mas especificamente Levítico 19 e 20. E aqui, olha só. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor, Deus falando. Levíticos 19, 16. Olha que importante isso, para a gente não fofocar, não fazer isso. Porque nós não atente contra a vida do teu próximo. Deus já está nos mostrando a importância da nossa língua, daquilo que a gente fala. E continua. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias. Então a gente começou, lembra que eu sempre falo, tem que estar na Torá, tem que estar nos profetas e tem que estar nos escritos. Então a gente já falou da Torá, esse negócio de controlar a língua ou não. Aqui é para o sacerdote, né, que guarda os seus lábios. E olha em Salmos, os escritos. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Então Yaakov está simplesmente nos lembrando daquilo que está ensinado no que a gente chama de Antigo Testamento, no Tanar, a Torá, os Neviim, os profetas, e os Ketuvim, os escritos. Mas vamos prosseguir. Tiago 1, 27. A observância religiosa de Deus, o Pai considera pura e irrepreensível é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Então lembra que estava falando da observância, né? Se você faz, até faz, mas se a tua boca não é controlada, de nada vale. Uau! Espírito da lei. Ok, aqui fala então, qual que é essa observância religiosa que Deus leva em conta, que ele considera pura e irrepreensível? Cuidar dos órfãos e das viúvas e não se deixar contaminar pelo mundo. Esse cuidar de órfãos e das viúvas também é algo que vem do Tanar. Olha só aqui em Êxodo. Este é outro conceito que já existia na vida judaica, como eu falei. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Êxodo 22, 22. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Uau! Então, o que Deus está falando? Pessoal, toma conta deles. Né? Traz para junto. Não maltratem. Muito sério. Então, falamos da Torá, agora vamos para os profetas. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isaías 1,17. E agora os salmos, os escritos. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Por que ele é juiz das viúvas? Porque ele vai ficar de olho e vai protegê-las. Salmo 68, 5. E o Novo Testamento. Yeshua, claro, totalmente sincronizado com isso. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens.
Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Essa palavra esmola, em hebraico, até hoje, até o dia de hoje, é tzedaká. É fazer tzedaká, dar esmola. Não é dar esmola, é fazer tzedaká, é fazer justiça. É muito interessante isso. É uma palavra que até hoje é a mesma no vocabulário hebraico, porque o hebraico moderno ele tem algumas palavras diferentes da Bíblia, do Tanar, mas essa palavra permaneceu. Então, dar esmolas em hebraico é fazer justiça, tzedaká. E aí fala não se deixar contaminar pelo mundo. Este é um outro conceito importante, porque essa palavra mundo, no grego aqui é cosmos, e ela tem muitos significados, tá? Ela pode ser, por exemplo, um arranjo adequado e harmonioso, ou constituição, ordem ou governo, ela pode ser um ornamento, uma decoração, um adorno, como fala, né? O arranjo das estrelas, as hostes celestiais, é o cosmos, o mundo ou o universo, o círculo da terra, a terra, os habitantes da terra, os homens e a família humana, tudo cosmos. A multidão ímpia, toda a massa de homens alienados de Deus, assuntos mundiais, riquezas, vantagens, prazeres, embora vazios, frágeis e fugazes, despertam desejo e seduzem de Deus, são obstáculos à causa de Cristo. São contrários a Deus, né? Qualquer coleção agregada ou geral de informações de qualquer tipo. E esse último aqui eu estava meio em dúvida, mas como eu estou regravando, aliás, esta aula, fala também o contraste entre os gentios e os judeus, porque fala que Deus abençoou o mundo porque os gentios foram considerados aí o mundo, né? Então fala que o Deus escolheu os judeus e por causa da sua desobediência eles foram tirados, né? Quebrados, não tirados, quebrados, o ramo da oliveira, né? Mas nós, gentios, fomos enxertados e eles também foram reenxertados, né? E fala, se eles não estarem, né, com Deus, essa separação que houve por causa da descrença dele foi uma bênção para o mundo, ou seja, para o mundo gentílico, né? Quanto mais essa volta dele será como que vida da morte. Tá? Então vocês podem ler lá em Romanos 12 especificamente que eles fazem esse contraste. Eu não estava muito convencida, mas como eu estou fazendo essa regravação, eu caí no sentido real e concordo que assim é nesse versículo, Romanos 11, 12. Depois vocês vão lá, dão uma olhada porque não é o tópico dessa aula. Então vamos continuar. Tiago 2, 1 a 4. Meus irmãos, pratiquem a fé de nosso Senhor Yeshua, o glorioso Messias, sem demonstrar favoritismo. Suponham que um homem entre em sua sinagoga com anéis de ouro e roupas caras, e também entre um pobre e esfarrapado. Se vocês demonstrarem mais respeito pelo homem vestido com roupas caras e lhe disserem, sente-se aqui neste bom lugar, enquanto dizem ao pobre, você fique em pé ali atrás, ou sente-se no chão, junto aos meus pés, não estarão criando distinções entre vocês mesmos, emitindo juízos com motivações malignas? O rabino David Friedman, que eu estou usando muito, né, para basear esse estudo, ele disse, olha que interessante, Tiago 2, 1 a 17 expressa mitzvah, ou mandamento, de mas'o panim, isto é, a proibição de mostrar favoritismo no julgamento ou ação. Isso é tão forte no judaísmo que tem até um nome específico, que é esse mas'o panim, proibição de mostrar favoritismo. E aqui vem Levítico 19 de novo.
Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Então aí entra esse discernimento e esse não favoritismo, só porque não favorece só porque é pobre e não vai agradar porque é rico. Seja justo. Esse mandamento é tão importante que ele é repetido em Deuteronômio 3 vezes. Tiago 2,5. Ouçam, meus queridos irmãos, Deus não escolheu os pobres do mundo para serem ricos na fé e receberem o reino que ele prometeu aos que o amam. Ele vai falar mais adiante sobre os pobres, sobre os servos, os senhores. Mas esta palavra pobre aqui é a mesma que é encontrada, que Yeshua usou, pelo menos na tradução para o grego, né? Das bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra humildes de espírito, tem até algumas versões, né, que falam pobres de espírito, é a mesma. Então, Deus escolheu os pobres do mundo para serem ricos na fé e receberem o reino que ele prometeu aos que o amam. Vamos falar então um pouquinho sobre reino. Que reino é esse, né? Olha só que interessante. O David Stern, que escreveu o comentário do Novo Testamento, que eu tenho usado muito nesse estudo, diz o seguinte: o conceito de reino de Deus é crucial para a compreensão da Bíblia. Não se refere nem a um lugar, nem a um tempo, mas a uma condição em que o governo de Deus é reconhecido pela humanidade, uma condição em que as promessas de Deus, de um universo restaurado, livre de pecado e da morte, são ou começam a ser cumpridas. Então é super interessante, eu me lembrei da física quântica quando a gente começa a falar sobre isso, porque é, mas não é, mas é. Então o reino de Deus está conosco, mas como assim? Mas não está ainda, não está totalmente. Então não é um lugar ou algo tangível, é uma condição. E sabemos que haverá o dia que será totalmente restaurado o reino de Deus, mas ainda não. Mas ele já existe, então já está em andamento. É que nem a física quântica, né? A matéria e a energia podem existir ao mesmo tempo. Enfim, é um mistério. Eu nem vou falar mais sobre isso porque eu conheço muito pouco, mas me lembrei disso. Mas é um mistério na realidade, porque ele já existe, já está entre nós, mas não está totalmente manifesto o reino de Deus. E também nós vemos o rabino aqui, sim, David Friedman, falando algo também muito interessante sobre essa questão de reino. Quando a igreja emergente nos séculos I e II abandonou muitos modos judaicos de entender o reino de Deus, foram criadas categorias artificiais para interpretar as Escrituras. A crença teológica de que a justificação somente pela fé se opõe aos cumprimentos dos mandamentos da Torá foi um desses conjuntos de categorias que tinham um fundamento teológico errôneo. Isso foi muito disseminado pela igreja durante quase 2000 anos e foi horrível porque houve uma desconexão. Então o que aconteceu? As pessoas foram ensinadas que Yeshua veio, Jesus, ele cumpriu a Torá, não precisa mais de lei, agora nós somos salvos pela graça, e desconectou a gente desses ensinamentos da Torá. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre falo é que nós somos roubados mesmo, eu acho. Infelizmente, né, isso durante milênia mesmo, por exemplo, desse entendimento que nós fomos feitos por Deus como seres humanos. Nós somos feitos de cálcio, de água, de nitrogênio, de oxigênio, de sal, de potássio. Nós somos feitos da terra. E nós somos feitos da terra por quê? Porque nós vivemos aqui na terra. E isso é muito importante, porque nós não fomos... Eu já ouvi tanto, aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa morada. Aqui é a nossa morada.
Tem céu? Claro que tem céu. Tem vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor que tem. Mas nós fomos criados para viver aqui nessa terra. E essa desconexão da parte judaica, da parte do Velho Testamento, que é todo sobre Israel, aliás, o Novo Testamento, a maior parte também, a gente aqui não tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, enfim, não menosprezando ou retirando as pessoas das nações, os gentios como nós, não tem nada a ver com isso, é só para o nosso entendimento. Nós somos enxertados, nós temos todo o direito, né, a essa maravilha que é a palavra do Senhor, nós somos adotados como filhos, nós fazemos parte da família de Israel. Mas houve essa desconexão de que nós somos matéria, de que nós somos aqui para viver aqui nessa terra, para abençoar essa terra, para transformar essa terra, para trazer Jesus de volta a essa terra, para ser nosso Rei e Senhor aqui na terra. Então, essa coisa que é tudo justificação pela fé, a gente não precisa fazer nada de obra. Gente, obra é cumprir os mandamentos, obra é fazer bem ao outro, obras é você ver que alguém está precisando de alguma coisa, você vai lá e ajuda. Obra é nós honrarmos nossos pais e assim por diante. Olha só esse versículo para terminar, né, de falar sobre reino, que está em Daniel. Ele está aqui no contexto explicando uma visão que ele teve. Mas ele fala sobre esse reino. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Reino do nosso Senhor Yeshua. Este reino não passará a outro povo. Olha só, que povo será que é esse? É o judeu. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está falando no contexto de Yeshua, né? Ok, pensa nisso. Tiago 2, 6 a 9. Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, arrastando-os aos tribunais? Não são eles que insultam o bom nome daquele a quem vocês pertencem? Se vocês de fato mantiverem o objetivo da Torá do reino em conformidade com a passagem que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo bem. Mas se demonstrarem favoritismo, suas ações constituirão pecado e serão condenadas pela Torá como transgressores. Olha só aqui o que ele está falando, levando a gente de novo para as raízes. Se vocês de fato mantiverem o objetivo da Torá do reino em conformidade com a passagem que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo bem. Aqui é a versão novamente da Bíblica Completa Judaica, e ele fala: mantiveram o objetivo da Torá do reino. Outras traduções falam da lei régia, que é amar ao seu próximo como a si mesmo. Ele está falando a mesma coisa. Por que ele está falando que é a Torá do reino? Mas isso não é só do Novo Testamento? Vamos ver onde é que está escrito esse ame o seu próximo como a si mesmo. De onde que vem isso? Por que ele está falando da Torá do reino? Mas espera aí, isso não é só no Novo Testamento? Então vamos ver. Eu vou costurar tudo aí. Aguenta aí. Olha só o que fala lá em Deuteronômio 6, 4 a 9. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos.
e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. É daí que vem aquele negócio que os judeus colocam, né, aqui no braço, na mão, no braço, vem até aqui em cima, né? Então é o tefilim que eles falam, para fazer as orações, por isso que vem daí, né? E por isso que eles têm a mezuzá, que é aqueles que eles colocam na porta. Dentro da mezuzá, que fala, né? Você as escreverás nos umbrais das suas casas. Dentro daquela mezuzá, que é um negocinho geralmente pequenininho assim, tem a palavra dentro, bem pequenininho, e tá lá no umbral da porta. Então, quando eles entram, eles beijam para se lembrar. É para se lembrar, tá? Dessas coisas. Ok, mas vamos continuar. Olha só da onde que vem amai o seu próximo como a si mesmo. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Levíticos 19, 18. E agora Yeshua falando, Jesus. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Deuteronômio. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Levíticos. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso está lá em Mateus 22. E aí ele fala em João, olha só, Yeshua. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Há alguns estudiosos que dizem que no grego há uma possibilidade dessa palavra, né, um Novo Testamento, querer dizer uma renovação do mandamento, desculpa, um novo mandamento, é uma renovação do mandamento. Essa palavra novo pode ser renovo, né, uma renovação. Porque não é um novo mandamento, já estava lá na Torá, a gente sabe disso. Mas quando eu estava dando essa aula, por isso que eu tive que regravar, porque eu não gravei, uma das participantes falou uma coisa muito, muito, que eu achei muito pertinente, que o novo mandamento não é que nós amássemos uns aos outros, mas que nós amássemos de acordo com que ele nos ama. Então fala, né, para a gente amar uns aos outros, mas como a gente ama a si mesmo, mas ele está colocando o negócio acima, mais difícil, porque para a gente amar uns aos outros como ele nos ama, né? Assim como eu os amei. Uau! É bem mais difícil isso, porque ele nos ama tanto e é isso que ele quer de nós. E por aqui nós paramos então a nossa aula de número 4. Que Deus abençoe a todos nós e que ele nos ajude, como diz aqui Yaakov, a ser praticantes da palavra e não só ouvintes. Que ele nos dê essa graça, que nós possamos fazer, porque a gente ama tanto a Deus, a gente quer tanto que os outros também o conheçam, que a gente vai tratar um ao outro melhor. E eu oro para que assim seja.